e louvado seja Deus. Vamos à palavra. Eu ministrei, essa palavra, com algumas adaptações aqui hoje, mas eu ministrei essa palavra em 2015, então tem 9 anos, e por algumas razões e também, parece que coincidências de Deus, na nossa vida, algumas pessoas falaram, eu lembrei dessa palavra esses dias, mas isso me mexeu comigo. Eu falei, eu vou trazer essa palavra a todos da nossa igreja, tantas pessoas que chegaram aqui de 9 anos para cá, tantas pessoas precisando também ser abençoadas por essa palavra, e eu sei que vai abençoar a sua vida, amém? Você sabia que, não é pessoal que eu vou falar, mas você sabia que uma raposa tem poder para destruir uma plantação toda? Sabia disso? É porque raposa aqui em Minas Gerais é difícil de pregar sobre isso, porque alguns podem achar que é pessoal, não tem nada pessoal, tá bom? Nada, continue fazendo compra no BH Supermercado, mas você sabia que uma raposa, ela pode, segundo as escrituras, até destruir um muro? As raposas, elas são animais ágeis, versáteis. O símbolo do leão é a força, mas o símbolo da raposa é a astúcia. Sabe, eu quando era adolescente, eu estava num rancho, um sítio pequeno, na beira da represa de Furnas, lá na região de Cambielo, a minha cidade natal. E eu me lembro que nós fomos dormir, éramos jovens, tinha um pai dos adolescentes estavam lá, mas a maioria era jovens e adolescentes. A gente estava ali no período de férias naquele sítio, e nós fomos dormir, e tinha um galinheiro ali naquele sítio, com algumas galinhas, acho que não tinha galo, mas e eu sei que nós dormimos, e uma manhã nós acordamos, e todo dia de manhã aquelas galinhas estavam fazendo um barulho, e naquela manhã não tinha barulho nenhum. E aí quando nós fomos ver, tinha entrado um animalzinho chamado raposinha. Tinha entrado uma raposinha naquele galinheiro e tinha destruído todas as galinhas. Não sobrou uma galinha viva. Eu até, na minha inexperiência, achei que era uma onça. Falei, apareceu uma onça aqui. Eles falaram, não, aqui não tem onça, mas aqui tem raposinhas. E aquelas raposas, elas, talvez uma ou duas raposas, não eram muitas, silenciosamente trabalharam a noite inteira, ou algumas horas durante a noite, sem ninguém perceber. Aquela casa tinha uma espingarda, a gente podia ter pegado a espingarda e dado um tiro naquela raposa, mas ninguém ouviu nada. Ela destruiu as galinhas, eu não me lembro quantas, mas eu lembro que ficaram muitas penas naquele chão. Sabe, uma raposa, um animal relativamente pequeno, mas tão astuto, tão assim, silencioso, mas ele vai trabalhando, e você vê como que uma raposa pode destruir, tantas galinhas numa noite, de forma que ninguém perceba. Então são animais sutis ao se aproximar, eles são animais que se aproximam sem a gente perceber. Inclusive fazendo uma pesquisa sobre as raposas, eu descobri que as raposas, elas têm uma característica, elas sabem andar na ponta dos pés, elas são discretas para atacar, mas quando elas atacam, por exemplo, até uma plantação, dizem que uma raposa pode destruir uma plantação de 1 quilômetro quadrado em uma noite. É o poder das raposas. Neemias 4 conta a história, do povo de Deus reconstruindo com Neemias os muros e a cidade de Jerusalém. Eles estavam ali voltando para a cidade, reconstruindo. Deus chama Neemias para reconstruir aquela cidade. E aí alguns inimigos são levantados pelo diabo, como Tobias, Sambalate. Essa é a história, eu não vou aprofundar nessa história hoje, mas é interessante como que a Bíblia conta que quando esses inimigos vieram afrontar o povo de Deus, dizendo, vocês não vão conseguir construir os muros, vocês não vão conseguir, se vocês colocarem pedras sobre pedras vai dar errado. Agora olha que interessante, quando esses inimigos estão confrontando o povo de Deus, olha o que diz em Neemias, versículo 1 a 3, rapidinho, mas olha o que diz. Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, e ele ficou furioso, ele ridicularizou os judeus, versículo 1 de Neemias 4, e na presença dos seus compatriotas e dos 2 poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo?
Olha como o inimigo, ele tenta intimidar a gente. Olha como o inimigo aqui está tentando intimidar o povo de Deus. Será que eles vão conseguir restaurar esse muro? Será que você vai conseguir fazer aquilo que Deus quer que você faça? Será que você vai conseguir avançar? Será que você vai conseguir ter uma vida protegida diante de Deus? Tantas verdades nesse texto, e fala assim: será que eles vão conseguir oferecer sacrifícios? Será que eles realmente vão completar a obra em curto espaço de tempo? Completar a obra, não é, num só dia? Estou no versículo 2 em diante. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Agora olha o 3, fala: Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois construam. Aí chega um outro dos inimigos, primeiro Sambalate está falando, mas agora chega um outro inimigo e fala: então construa, vai lá. Pode construir um muro, coloca pedra sobre pedra. Mas olha o que o inimigo está dizendo. O próprio inimigo aqui, representado pelo árabe Tobias, olha o que ele está dizendo: pois construam, basta apenas que uma raposa suba naquele muro, para que esse muro de pedras desabe. Olha como pensa o inimigo. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? A raposa, ela significa muitas vezes na nossa vida as coisas pequenas, que se não tomarmos cuidado, podem destruir as grandes realizações de Deus para a sua vida. As raposas no sentido bíblico, no contexto do reino de Deus, são aquelas coisas pequenas, entre aspas, que talvez menosprezamos, mas que geram grandes estragos na nossa vida. Jerusalém, meus irmãos, estava sendo reconstruída de uma fase muito difícil, mas o inimigo tem uma ideia. Olha a ideia do inimigo: olha, deixa eles reconstruírem, deixa, na hora que estiver terminando, antes de fazer o acabamento, quando tiver pedra sobre pedra, a raposinha pode subir e pode destruir tudo, Agora olha só, falando sobre esse assunto, porque é a base da minha mensagem de hoje para a sua vida. Olha, falando sobre esse assunto, olha o que a palavra de Deus diz em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Você sabe que Cantares também é um livro, não é, escrito por Salomão, esse homem dotado de uma sabedoria do alto. Olha o que diz em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Apanhem para nós as o quê? Raposas. Peguem as raposas, apanhem para nós. Agora ele diz mais, ele fala assim: essas pequenas raposas, diga comigo, pequenas raposas. Essas pequenas raposas, algumas versões dizem: peguem também as raposinhas. Peguem as raposas, peguem também as pequenas raposas, as raposinhas, antes que elas estraguem as nossas vinhas, antes que as nossas vinhas sejam estragadas. Olha o que diz essa versão aí: antes que peguem essas raposas pequenas que estragam as vinhas, nossas vinhas em flor. Uma versão que eu gosto diz assim: apanhai as raposas e também as raposinhas, porque elas fazem mal à vinha, e a nossa vinha está florida a ponto de dar frutos. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: nós temos que ficar espertos com as pequenas raposas, porque as pequenas raposas, elas atacam a vinha quando ela está a ponto de dar fruto. A vinha está florida, as flores vêm antes dos frutos, a primavera vem antes, né, num certo aspecto para você entender, a primavera vem antes do verão. Então, quando está naquela primavera, que você está enxergando os frutos chegarem, a raposinha que ataca. Sabe de uma coisa, olha que interessante, eu estava lendo sobre alguns estudos nessa área, e eu descobri que os grandes animais, eles às vezes atacam uma parte dos frutos. Por exemplo, se um grande animal entrar numa plantação de uvas, ele vai até um cacho de uva, bem daqueles grandes, né? E aliás, a uva está bem cara agora, né? Infelizmente, pelo desastre do Rio Grande do Sul. Mas aquele cacho de uva, o grande animal, ele vai pegar aquele cacho e vai levar o cacho, vai comer a uva. Mas sabe, as raposinhas, elas, antes do cacho se tornar grande, a história mostra, as pesquisas apontam que elas vêm na plantação e elas são traiçoeiras e são de certa forma um pouco rasteiras, né, de certa forma, e elas pegam o pé da parreira, elas pegam o pé, elas destroem o pé inteiro.
elas destroem a plantação inteira. As raposinhas não estão interessadas em comer um cacho de uva como alguns animais, elas estão interessadas em destruir a plantação toda. A maioria daquelas galinhas que eu te contei no início, não foram comidas pelas raposas, apenas mortas por elas. Estava lá no chão. Então, sabe de uma coisa? Na nossa vida é assim. Essas raposinhas que não são animais grandes, não são grandes inimigos, mas a Bíblia está dizendo, tome cuidado com elas, porque elas querem destruir uma vinha quando está com flores, quando está para dar frutos, e isso acontece na nossa vida se a gente não cuidar. As raposinhas na Bíblia, elas significam aquilo que destrói silenciosamente. As raposinhas que destroem o amor e a unidade não são os grandes inimigos. As raposinhas que destroem a colheita antes dela acontecer e não são os grandes inimigos. Biblicamente, aquilo que destrói o fervor, aquilo que destrói o fruto que está para acontecer após o fervor, tem a ver com as raposinhas. Raposinhas são símbolos, de alguma forma, de destruição, da alegria de ver o fruto do trabalho de Deus na sua vida. Porque se tem uma coisa na nossa vida que nos alegra, é quando aquilo que Deus tem para fazer começa a se tornar realidade na minha vida e na sua vida, amém? Então, sabe, são esses pequenos problemas, talvez pequenos problemas não tratados, talvez negligência em coisas do dia a dia da vida da fé. Às vezes nós estamos tão diligentes com as coisas grandes, ou aparentemente grandes, mas o que torna tudo grande de verdade na sua vida em relação à fé, é o diariamente nas coisas pequenas, sabe? E é esse ponto que o diabo vai tentar nos distrair, esse ponto que o diabo vai tentar colocar raposinhas em cima do nosso muro, quando as pedras estiverem sendo construídas. O diabo chega através da vida de Tobias e Sambalate, fala assim, deixa, eles estão construindo, mas na hora que estiver quase acabando, vai vir uma raposinha. As raposinhas são boas em destruir quando estamos construindo, sabe? E é Deus falando conosco nessa manhã, que nós precisamos cuidar. Olha o que diz Cantares, eu quero repetir para você entender. Pegue as raposinhas, apanhe as raposinhas, porque elas estragam as vinhas antes de dar frutos, quando elas estão floridas. E qual é o problema então? É que muitos de nós pensamos que só os grandes inimigos é que destroem, mas as raposinhas é o que Deus está mandando a gente, está pedindo para a gente atentar, amém? Está comigo aí? E eu quero falar para você hoje, não é? Sobre, né, algumas dicas, algumas raposinhas e consequentemente algumas dicas para mim e para você, não é? Vencer as raposinhas e proteger a nossa vida, amém? Primeira raposinha, como proteger as nossas vidas das raposinhas? Como que você vai destruir as raposinhas? Primeira coisa, uma raposinha que eu considero importantíssima, não é? Nós temos que dar toda a atenção, é a mais importante de todas. É viver uma vida, eu vou usar um termo para você entender, religiosa, sem o verdadeiro relacionamento com Deus. Primeira raposinha que pode destruir a sua vida e atrapalhar os frutos, atrapalhar o crescimento, atrapalhar o seu avanço, atrapalhar o celebrar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. A primeira raposinha é a falta de tempo de qualidade com Deus. A falta de tempo de qualidade com Deus. A nossa fé não pode ser vivida só aos domingos. Deus nos chama para vivê-la todos os dias. Por quê? Porque nós precisamos dEle toda hora. Nós precisamos viver com Ele. E esse é um desafio para a minha vida também. As nossas vidas têm uma agenda. A minha vida, a sua vida tem uma agenda de trabalho, tem uma agenda com a esposa, com o marido, uma agenda com filhos, uma agenda com desafios novos, uma agenda talvez com os entretenimentos, uma agenda com a academia, com a academia fala Deus. A sua vida tem uma agenda, amém? A preletora primeira que pregou aqui na sexta-feira, não é? A pastora Anne Reis, foi incrível conhecê-la, né? Gostei demais, mas ela é uma figura interessante,
né? Ela corre maratonas, meia maratona, e ela falou assim, já tem muito tempo que eu não corro uma maratona, acho que tem quase 3 meses. Eu falei, uau. E é interessante que é uma mulher, né, aí ela falou assim, essa semana quando eu fui no clube de tiro, eu estava treinando, e ela contando lá em casa naturalmente isso, eu falei, caraca, não é? Né? Falei, caraca, a mulher também atira. Ela, claro, eu sou CAC, né? Então assim, aquela mulher engraçada assim, sabe, meio diferente. Mas sabe, eu fiquei inspirado por ela, eu falei, meu Deus. E aí, o que eu fiz? Na hora de jantar, ela jantou lá em casa na sexta-feira com mais outras mulheres da liderança aí. E aí, eu peguei e fiquei na mesa, eu peguei um banquinho, um menorzinho, e fiquei mais assim na mesa, sabe? Porque, de repente, ela descobria que eu não era esse atleta todo, né? Mas sabe, a sua vida tem uma agenda, sim ou não? A minha vida tem uma agenda. A gente tem muitas coisas para resolver. O nosso pensamento tende a ser acelerado a partir das 6:30 da manhã, 7 horas, a hora que você acorda, 5 horas, 7 horas, 8 horas. Você já acorda com o pensamento assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, a minha agenda é isso. Se eu não sair agora de casa vai acontecer isso, sim ou não? Mas sabe, a nossa qualidade de tempo com Deus, ela determina o fruto. Ela é determinante no fruto. Sabe, as raposinhas, elas têm espaço sobre os muros da nossa vida, da nossa casa, quando nós não valorizamos o tempo de qualidade com Deus. O que é o tempo de qualidade com Deus? A gente chama aqui, é um apelido, tempo a sós com Deus, TSD. Sabe, o TSD não é uma coisa antiga, não é uma coisa velha, também não é uma visão de futuro, é uma vida de relacionamento com Deus, é um princípio. Nós apelidamos, nós colocamos um nome, mas é um princípio. Você pode chamar de devocional, de leitura bíblica, de oração, de tempo com Deus, mas é um tempo de qualidade com Deus que precisa acontecer nas nossas vidas, para quando o fruto tiver para acontecer, a raposinha não tome. Não deixe de frutificar. Sabe, a leitura bíblica, por exemplo, se você quiser crescer nessa área, você precisa criar uma cultura de leitura bíblica diária, sistemática. Não é pecado você falar assim, vamos ver o que Deus tem para falar. Você sabe, aquela mulher, né, ficou 3 meses se tratando, foi para um spa físico, ela fez silicones, cirurgias, botox, aquele outro, como que é? Harmonização facial, corporal, e tudo. Passou 4 meses, ela estava lá, né? Agora eu estou toda. Aí ela falou, hoje Deus vai falar comigo. E ela abriu a palavra de Deus assim, ó, pá, Cantares 1:9. Aí estava lá assim, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó minha filha. Então assim, cuidado, não é pecado você abrir a Bíblia e ler a Bíblia assim, né? E você sabe que as éguas dos carros de Faraó é uma figura de linguagem que Salomão está usando, porque elas eram as éguas mais lindas que existia. Então é um elogio, mas quando a pessoa não entende o contexto, ela acha que estão chamando ela de égua. É como se, você acha que Deus ia falar sua égua? Nunca. Deus está falando, sua linda, só que a pessoa sem discernimento. Aí a moça que fez tudo isso, abriu a Bíblia, pá. Então não é pecado você abrir a Bíblia e falar, vamos ver que Deus, não é pecado, mas sabe, se você quiser crescer na fé, e não deixar as raposinhas tomar o fruto de Deus na sua vida, meu irmão, crie uma cultura de todos os dias ter o seu tempo de Bíblia, o seu tempo de oração, todos os dias ter aquele tempo a sós com Deus, amém? Sabe, quando eu estava, né, diretamente no mercado, era interessante porque muitos dos lugares que eu trabalhava não tinha condição de eu orar. Eu não podia orar, porque talvez os caras iam pegar no meu pé, ia ter jeito. Às vezes eu trabalhava numa sala que era transparente, que as pessoas passavam no corredor e via. E aí uma época eu estava com uma vida difícil assim nesse aspecto, e eu comecei a colocar uma cultura. Eu vou orar em casa e ler a Bíblia no horário de almoço. Eu oro em casa, leio a Bíblia no meu horário de almoço. Eu oro em casa, leio a Bíblia no final do expediente. Eu chego um pouco mais cedo no trabalho. Então isso funcionava. Eu não sei o que funciona para você, mas sabe, o seu tempo de qualidade com Deus é determinante para as raposinhas não tomarem o que Deus está construindo na sua vida. Sabe, o nosso tempo a sós com Deus, ele precisa ser um tempo inegociável. Tem que estar na sua agenda, sabe, tem que estar na minha agenda. E nós crentes às vezes temos uma mania que não funciona. Por exemplo, a palavra de Deus para nós, ela é alimento. Faz sentido ou não? Sim ou não?
A palavra de Deus é alimento. A Bíblia aponta isso várias vezes, né, figuradamente, que a palavra de Deus é o alimento que eu e você precisamos todo dia. Agora presta atenção, você já fez um regime assim, ó, tipo assim, ó, por um ano você resolveu fazer o regime, o jejum intermitente de verdade. Aí o que você fez? É só um exemplo. Você fala assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu não vou comer nada de segunda a sábado, nada. Mas no domingo, eu vou comer 5 quilos de comida. Vai dar certo? Sim ou não? Não, meu irmão, você vai vomitar, vai passar mal, vai dar diarreia, vai dar dor de cabeça, vai dar tudo errado, sim ou não? Se a gente não faz isso na vida biológica, física, na nossa vida aqui, né? Por que fazemos isso na vida espiritual? Não funciona. Sabe, o que Deus quer para mim e para você é um relacionamento todo dia com Ele. Sabe, às vezes vale mais você ler a Bíblia 20 minutos todo dia do que ler 2 horas no domingo. Não sei se você está entendendo. Vale mais. Sabe, é o dia a dia. Os pesquisadores apontam que para você ter um hábito diário, tem 2 linhas de pesquisa. Uma linha de pesquisa diz que para alguém criar um hábito diário, dependendo da pessoa, porque tem pessoas mais disciplinadas e outras mais bagunçadas, mais indisciplinadas. Mas assim, para você criar um hábito diário, os pesquisadores dizem que você precisa de 21 a 90 dias com aquele hábito intencional. Se você tiver esse hábito 21 dias até 90 dias, em algum momento você vai torná-lo um hábito diário. Amém? Tem uma outra linha que diz que um hábito diário, ele se consolida após 49 dias, 7 semanas. Uma vez nós até estudamos um livro, né? Nós fizemos um livro com toda a igreja, 49 dias com o Pai, né? Acho que você lembra, isso foi em 1960. Mas sabe, nós estudamos esse livro maravilhoso, porque qual era a ideia do pastor Clemente? Criar uma cultura na igreja de leitura bíblica diária, de estudo bíblico diário, de vida de oração diária, sabe, porque 49 dias, você firmando os passos em um padrão diário de 49 dias, você vai querer o dia 50, o dia 51, o dia 52 e toda a sua vida. E se tem uma coisa que vai destruir, né, que vai proteger você das raposinhas, é você criar esse hábito diário de estar com Deus. O tempo a sós com Deus pode ter muitas coisas, né? Pode ter oração, pode ter leitura bíblica, pode ter louvor, pode ter declaração de fé, mas eu acredito que tem 2 coisas que não podem faltar no tempo a sós com Deus, é a leitura bíblica e a oração, são as 2 coisas mais importantes, amém? Segunda raposinha que pode destruir, que vai tentar destruir, né, os frutos de Deus na sua vida, né, aquilo que Deus está construindo na sua vida, ou através dela. Segunda raposinha, falta de intensidade na obra de Deus, falta de intensidade nas coisas de Deus. Eu não estou dizendo sobre frequentar, eu estou dizendo sobre a energia que eu e você colocamos nisso. É um pouco diferente, quantos estão entendendo? Eu venho de um lar, para a glória de Jesus, onde tudo que os meus pais faziam para Deus, tinha energia aplicada. Era como um pecado para o pastor Clemente, estar na igreja só para assistir culto. Estou falando da vida dele. Era como um pecado para o pastor Clemente, você só ocupar uma cadeira e não se entregar, não exercitar. Quem conheceu o pastor Clemente e o pastor Clausir sabe, vocês nunca, acho que nunca os viriam, né, na igreja, nos cultos, no trabalho da fé, né, na vida das pessoas, tristes, desanimados, oprimidos, para baixo. Dias difíceis e dias bons, eles sempre estavam intensos, tinha energia, tinha intensidade. Se tem uma coisa que pode fazer o inimigo ganhar espaço e colocar as raposinhas em cima do seu muro, é você ter falta de energia aplicada nas coisas de Deus. Tem gente que vai fazer as coisas de Deus como se fosse um peso. Ontem foi o dia da academia, né? Hoje é o dia da célula, mas vamos lá. Tem aquele irmão chato lá que sempre dá um fora. É célula. Deve ter um chato. Às vezes é você. Sabe? Mas é normal. Sim ou não? Sabe?
Se você for intenso, nós formos intensos nas coisas de Deus, muda tudo. Eu lembro as conversas que nós tínhamos com meu pai e minha mãe sobre as coisas de Deus. Meu pai empolgava, ele levantava da mesa, parece que ele começava a pregar para nós lá em casa, porque Deus, gente, quando ele faz isso, ele não falha, ele pá, e ele se tornava sabe, ele fazia o negócio assim, parece, eu falei, calma pai, eu estou entendendo pai, calma. Aí meu irmão foi pegando esse negócio. Agora meu irmão é uma pessoa assim, aparentemente assim, mas quando ele começa a falar com as coisas de Deus, meu irmão, eu estava esses 2 dias de descanso com ele no Hotel Fazenda. Aí ele começou uma hora a conversar do que Deus está fazendo, não sei o que, na onde, não sei o que do ministério, não sei o que do que Deus fez. Aí de repente ele estava empolgado, aí o Jojo já estava afogando com a menina na água, aí ele tinha esquecido o mundo, porque ele estava com a energia toda, ele estava com aquele santo foco nas coisas de Deus, sabe? O salmista Davi, ele era tão intenso nas coisas de Deus, ele não fazia nada pela metade. Se ele tinha que dar uma oferta, ele caprichava. Se ele tinha que ir na igreja, ele ia com alegria. Ele diz, alegrei-me quando me disseram. Ele não aceitava estar na casa de Deus com tristeza, a não ser que um dia ou outro podia acontecer, mas o normal da vida de Davi, com inimigos ao redor de Jerusalém, com gente querendo matar ele, com gente falando mal dele, mas ele alegrava-se para estar na casa de Deus. Ele chegava lá com alegria, aleluia. Sabe, a sua intensidade determina a força que você vai ter no momento que a raposinha chegar. A raposinha, ela vê como uma brecha. As raposinhas percebem, tem uma brecha naquele muro, é a tristeza, é a falta de energia, é a falta de gordura. Vou te explicar isso. Talvez você está falando, agora está falando comigo, Jesus. Pode ser, mas deixa eu te contar. Você sabe qual era o problema dos filhos de Eli? Eli foi aquele profeta que criou Samuel, que criou o profeta Samuel, que foi o profeta que depois ungiu Davi. O sacerdote Eli, ele tinha filhos, e a Bíblia diz que os filhos de Eli desagradaram a Deus. Os filhos de Eli desagradavam a Deus. Por quê? Olha só o que a Bíblia começa dizendo, porque eles não aplicavam o seu coração e a sua força para cultuar o Senhor. Passa um momento na Bíblia, lá em, acho que 1 Samuel 2, 3, fala alguma coisa do tipo assim, que os filhos de Eli, olha só, eu fiquei pensando, aí fala assim, os filhos de Eli não prestavam culto corretamente a Deus. Não fala que eles nunca prestavam, fala assim, eles não prestavam culto corretamente a Deus. Qual foi o problema? Preste atenção nisso que eu vou mudar a história e volto. Qual foi o problema de Caim? Qual foi o problema de Caim, gente? Todo mundo fala que foi a pequena oferta, está certo, mas na essência o problema de Caim foi um problema de culto. Abel colocou gordura no culto, colocou força no seu culto. Abel se entregou completamente, ele foi lá e deu das primeiras crias do rebanho. Ele falou, é culto, eu coloco energia. Eu não estou falando só do culto coletivo, você está entendendo? Estou falando da sua vida. Caim, a Bíblia diz que Caim, ele não estava nem aí. A Bíblia diz que, Caim foi lá, chegou atrasado. Ele chegou atrasado, porque a Bíblia diz, depois de um tempo, apareceu Caim. Enquanto Abel estava falando, que horas que é? 10 horas, 10 e 1, ele estava lá, amém, toma, e já foi entregando aqueles boi gordo, aquelas ovelhas gordinhas, né? Deus gosta dos gordinhos, gente. Aí ele foi entregando, aleluia, obrigado Senhor, sacrifício vivo. Aí ele começa a entregar, sim ou não? Faz sentido ou não? Aí ele chega, olha só que interessante, ele chega e está lá. Aí lá no final do culto, ele estava lá cultuando a Deus, dias, aleluia, Abel, e Deus derramando sobre Abel, e a Bíblia diz que Abel era o pastor, né? E Deus derramando sobre o pastor Abel, oh, aleluia. Aí nisso chega Caim. Chega Caim lá depois de um tempo. Nossa, Deus não sabe da minha agenda. Puxa, minha agenda tá difícil. Teve uma chuva inesperada, destruiu um pedaço da minha plantação. Outro dia entrou uma raposinha, comeu outra plantação. Mas fazer o quê? Tá bom. Aí chega Abel, 5 horas atrasado para o culto. A Bíblia diz que depois de um tempo, aí ele chega com um saquinho lá de moranga, chuchu. Quais são os legumes baratos? Moranga, chuchu, né? Berinjela, aquele trem horrível.
Enquanto Abel tinha levado picanha, filé mignon, ovelha gorda. Agora chega lá, Caim, isso está na Bíblia, gente. Eu só estou falando isso no modo, né? No modo Maurício de Souza. Aí chega Caim com um saquinho lá, faz assim, aquele saquinho, gente, chuchu, berinjela, moranga. Ele vira e fala assim, toma aí, Deus. Graças a Deus, cheguei. E nisso Abel já estava lá dentro do altar. Abel estava chorando na presença de Deus. Abel já tinha, a gordura do boi de Abel já estava queimando no altar. E Abel está celebrando. E ele começa a olhar e fala assim, que isso? Porque é o seguinte, presta atenção. O problema de quem não é intenso na obra de Deus é que acha que o problema está na vida do intenso. O problema não está na vida do intenso, o problema está na vida de quem não é intenso. Só que o cara que é intenso na obra de Deus, para quem não é, ele é fanático. Ele, tá vendo, abandonou a família lá, está lá na igreja. Tá vendo, por isso que ele é promovido do trabalho, está na igreja de novo. Foi na célula, não falta da célula. Cara, eu falto da célula porque eu preocupo com a minha vida também, né, gente? Eu tenho que cuidar de mim. Fui na academia, não é que isso é proibido, gente, presta atenção, jamais. Eu tenho certeza que Abel malhava na academia de Adão. Tinha que ir de roupa, já tinha acontecido a queda. Abel punha uma sunga e ia na academia, gente. Agora, não é esse o problema, quantos estão entendendo? Sabe qual é o problema? É falta de intensidade. Quando você vai fazer as coisas para Deus, faz com intensidade, faz com energia. Se vai ofertar a Deus, dá o seu melhor. Não é sobre dar R$1, R$10 ou R$1.000, é sobre você dar o seu melhor. É sobre você colocar o coração. Você vai vir cultuar a Deus, meu irmão, se esforça, inclina o seu coração, fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu irmão, meu filho deu febre à noite, eu dormi 2h30, mas agora é o meu tempo com Deus, junto com a igreja. Eu estou aqui, Senhor, desliga o celular. Olha para Deus, esquece que segunda-feira você vai ter que pagar o condomínio, mas você fala, Deus, eu te louvo, o Senhor é o mesmo, devendo o condomínio em dia, sabe, mas você tem que ser intenso. Um dos nossos ofícios recebeu um irmão muito hábil, um irmão cheio de capacidade, igual Caim, bom no que faz. Caim era bom no que fazia. E aí o líder do ministério me procurou, falou, pastor, eu estou com uma exceção aqui, queria a sua opinião. Falei, tá bom, esse irmão aqui quer servir no ministério, falou que está cheio de alegria para fazer, e a nossa escala no ministério é 1 vez por mês. Falei, bem, que legal. E o que ele falou? Ele falou para mim o seguinte, que ele vai servir, que ele sabe isso, que ele é bom nisso, que ele é melhor que a média, que ele é muito bom. Eu já fiquei preocupado. Aí ele falou assim, mas ele disse o seguinte, que ele vai servir o dia que ele quiser, mais ou menos de 3 em 3 meses, e que ele vai dar para o líder os dias que ele tem disponibilidade. Eu fiquei preocupado com esse Caim, com esse irmão. Eu fiquei preocupado. E eu falei para aquele líder, irmão, pode ser que ele vai ser melhorado por Deus nos próximos meses. Faz o seguinte, fala para ele, já que você está com uma vida assim, espera para a escala de 2028. Eu estou brincando, eu falei, espera para a escala do ano que vem, porque Deus pode mudar você até lá, entendeu? Porque, cara, esse irmão não tinha entendido o que é ser intenso na obra de Deus. Olha o que diz Romanos 12, não, deixa eu voltar aqui, eu estava falando, é o que eu falei de Caim e Abel, né? Eu falei que eu ia voltar, eu prometi, voltei. Voltando lá para Eli, sabe o que acontece? Olha o que acontece aqui, preste atenção. Eu fui pesquisar sobre os filhos de Eli, e olha o que a Bíblia diz. A Bíblia disse que os filhos de Eli, eles não prestavam culto adequado a Deus. E diz lá assim, os filhos de Eli não se importavam com Deus. Diga comigo, não se importavam com Deus. Agora olha que interessante. Eles iam à casa de Deus. Eles frequentavam. Olha só. Eles iam à casa de Deus, porém não se importavam e tratavam com desprezo o que era oferecido a Deus. Esse era o problema deles.
Agora olha que interessante, eles não queimavam as ofertas e a gordura para Deus. Você sabia, preste atenção que eu vou te dar uma dica aqui. Você sabia que no Velho Testamento era muito importante as ofertas serem com gordura? Meu irmão, vira para a pessoa do seu lado, fala aí, cheio de revelação, fala assim, meu irmão, meu amigo, fala aí, fala para alguém, fala assim, queime suas gorduras para Deus. Amém? Pegou a ideia? Pegou ou não? Romanos 12:1, olha o que diz em Romanos 12:1, lá no Novo Testamento. Olha só, Romanos 12:1, eu não estou falando de dinheiro, mas é importante você entender o todo. Romanos 12:1, olha o que diz: rogo-vos para que apresentem a Deus. Romanos 12:1, é importante todos lerem, olha só o que diz: rogo-vos para que rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentem, que ofereçam, olha o que diz aí, que ofereçam, fala de oferta, que ofereçam, que entreguem o corpo de vocês. Faz sentido ou não? Porque ele está falando de energia. Eu não sei o seu percentual de gordura, o meu eu não vou te falar. Mas eu posso ver nos seus olhos um espírito de julgamento. Mas preste atenção, por que Deus está falando, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, diga vivo, santo e agradável. Agora olha o que ele fala, este é o que? Sabe qual é o verdadeiro culto? Não é a celebração de domingo. O verdadeiro culto é a sua intensidade na obra de Deus. Se você não quer, meu irmão, que as raposinhas destruam aquilo que Deus está para te dar, para construir, através da sua vida, na sua vida, seja intenso na obra de Deus. Vai fazer, faz com intensidade, dá o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja o melhor do outro, não tem problema, mas dá o seu melhor. O culto coletivo, por exemplo, não deveria ser uma opção para quem é de Jesus. A gente tem que valorizar, sabe, todos os momentos, sabe, em tudo que você fizer para Deus, seja intenso, meu irmão. Na verdade, eu quero dizer com você com muito carinho, pode parecer grosseiro que eu vou falar, mas deixa de ser molengão. Molengão é uma palavra carioca. Hoje o carioca está no Rio de Janeiro, volta amanhã, mas ele já disse comigo, molengão. Aquele cara é molengão. Sabe, sirva a Deus com alegria, entregue algo mais um pouquinho do seu tempo, mais um pouquinho das suas mãos, mais um pouquinho do seu coração, sabe, mais um pouquinho na entrega da sua vida. Ele fala, entreguem os seus corpos como sacrifício vivo, depois ele fala santo. Porque geralmente pessoas consagradas, pessoas que são intensas na obra de Deus, também se tornam pessoas mais santas. Não é uma regra, mas isso costuma acontecer, porque ela vai se entregando a Deus, ela vai servindo com alegria, ela vai valorizando o culto, vai valorizando a presença de Deus, vai valorizando o que ela faz para Deus, e agora ela começa a ser santificada pelo próprio Deus. Sabe por quê? Deus quer as nossas ofertas com gordura. Não tirem do contexto. Deus quer a sua vida por completo. E você vê na Bíblia que Deus não chama ninguém para algo grande. Deus não chama ninguém parado para algo grande. Quando Deus chega para Gideão, a Bíblia diz que Gideão era o menor da menor família, da menor tribo, sim ou não? Então Gideão, humanamente falando, era pequeno. Gideão era o menor da menor tribo, da menor família, da menor tribo de Israel. E aí Deus vai lá no lagar e o chama. Mas o que Gideão estava fazendo? Gideão, meu irmão, estava trabalhando. Deus não chama molengão. Deus estava para coisas grandes, não. Por quê? Porque Deus tem poder, Ele tem princípio de poder. Aí quando Deus vai chamar, por exemplo, Eliseu, a Bíblia diz que o profeta Eliseu foi incrível, foi determinante na história do povo de Deus. Eliseu estava arando a terra com os bois. Eliseu está lá, arando a terra, arando, boi, vai dar chicote, montando o boi, desce do boi, tira o capim, bota o capim, está trabalhando, suado, caminho. Aí o que acontece? Deus fala com Elias, fala, vai lá, que o seu futuro está naquele arado.
Porque o futuro manifestará as grandes obras de Deus na vida daqueles que hoje estão no arado. Vou repetir. O futuro manifestará grandes obras de Deus na vida daqueles que hoje estão com as mãos no arado. Agora Elias, que naquele momento ainda não era o futuro, era o presente, entende? Ele estava com a mão no arado. Aí a Bíblia diz que Eliseu. Aí a Bíblia diz que Elias chega lá e fala, é você, cara, vamos. Aí ele fala, vamos sim, mas eu tenho que dar um jeito aqui no meu trabalho, no arado. Aí Elias joga a capa dele sobre Eliseu e a coisa acontece, sim ou não? Mas agora vem o grande Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo vem, aí a Bíblia diz que ele foi para o monte, orou 12 horas, orou a noite inteira, e no dia de manhã, quando ele desce do monte, cheio do Espírito Santo, cheio do coração do Pai, ele desce, primeiros caras que ele pega, eles eram pescadores e estavam pescando. Pedro, Tiago e João. Jesus vai lá e escolhe os caras. Depois ele passa aonde? Onde que ele escolheu Mateus? Você já assistiu The Chosen, né? Espero. Mas onde que Jesus escolheu Mateus? Onde que ele estava? Exato. Ele estava jogando videogame, ele estava jogando peteca. Não é pecado não, mas você entende? Ele estava de boa. Não. A Bíblia diz que Jesus passou na coletoria, viu Mateus, e você vê lá no The Chosen, né? Que é um pouco mais do que a Bíblia. Aí Jesus passa na coletoria, vê Mateus trabalhando e chama Mateus, porque ele estava trabalhando. Então Deus, gente, Ele não escolhe gente parada para grandes obras, amém? Está comigo aí? Então a Bíblia, ela nos aponta a necessidade de intensidade. Meu irmão, com muito carinho, mas guarde isso, intensidade é algo muito poderoso. Então tudo que você fizer para Deus a partir da sua vida, faça com intensidade, faça de todo o coração, faça com toda a sua força. Quando essa intensidade diminuir, você tem que ficar esperto, pedir a Deus para te dar energia, te dar força, porque se ela diminui, é provável que as raposinhas podem estar querendo derrubar o seu fruto. Terceira coisa, terceira raposinha. Terceira coisa que atrapalha, pode parecer algo simples e até algo muito abrangente, mas pode ser uma coisa que, se faltar na sua vida, vai atrapalhar. Terceira raposinha, a falta de amor insistente. Porque amor é uma coisa assim, amor é tanta coisa, né? Mas a falta de amor insistente. Porque o amor ágape, é o amor do Pai por nós, é o amor que Deus nos ensina a ter pelas pessoas, é um amor insistente. Por isso que antes de um casal ter o eros, tem que ter o ágape. Se o casal tiver só o eros, o erótico, e não tiver o ágape, não vai dar certo. Sabe, o que sustenta as nossas relações, inclusive o nosso casamento, é o ágape. É o ágape. O que é o ágape? O ágape é o amor que está atrelado, entrelaçado com a graça. Então ele é um amor insistente. Ele é um amor que persiste. Ele é um amor que perdoa. Ele é um amor que vai atrás. Ele é um amor que não é um amor só condicional. O ágape não é condicional. Ele é ao contrário. Ele é um amor que anda a milha extra. Ele é um amor que desconsidera pequenas diferenças, que desconsidera erros dos outros conosco. Ele reconsidera a relação. É um amor que dá chances para o outro. É um amor que tem tudo a ver com a graça de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 13, onde fala sobre o amor ágape. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Serei só um barulhinho. Então não tem vida. Olha só, olha o que diz no versículo 13. Ele começa 1 Coríntios 13 dizendo que eu posso fazer um monte de coisa, mas se não tiver amor não adianta. Mas no versículo 13 de 1 Coríntios 13 diz assim: olha, e dos três, o amor é o maior. Fé, esperança, sim, está aí comigo? Fé, esperança e o amor. Qual que é o maior? Então nem a sua fé pode agradar a Deus se ela não estiver pautada no amor. Esse é o problema do legalismo. O legalismo coloca a fé acima da misericórdia e do amor. O que é o legalismo? O legalismo às vezes faz as coisas certas. Era o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, a Bíblia diz que ele era perfeito na lei. Ele tinha toda a fé na palavra até ali. Mas qual era o problema? É que ele não tinha o amor de Cristo. Então não adianta, meu irmão, com muito carinho eu te falo, as raposinhas elas vêm nas brechas quando a fé está acima do amor. Então, porque Jesus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. O que sustenta o sacrifício de Jesus para mim e para você, não foi a fé de Cristo, mas o amor de Deus sobre nós. O amor é maior. Por isso que se você não quiser perder a colheita, se você quiser experimentar, então você precisa ter amor. E que amor que é esse que eu estou falando? O amor insistente. Então, por exemplo, é o amor na forma de lidar, na forma de falar. Então, por exemplo, talvez você tenha que ter leveza para lidar com pessoas que já disseram não para você ir na célula. Você tem que ter leveza, ninguém é obrigado a aceitar seu convite, nem o meu irmão. Agora o cara convida alguém para ir na célula, o cara não vai, ele fica com raiva. Fala, agora eu vou ficar 2 anos sem convidar esse cara do meu trabalho. Para que raiva? Ele fica achando você ridículo, meu irmão. Se ele perceber. Não, é amor insistente, meu irmão. Eu queria te convidar mais uma vez para estar na minha célula. Vai ter o dia do amigo, vai ter um dia especial. Você é meu convidado, vamos lá. Você vai ser muito abençoado, não tem nada de outro mundo. Você vai gostar, Deus vai falar com você. Sabe, a pessoa fala com leveza, com sabedoria. Talvez o amor tenha que se manifestar na hora que você for conversar com alguém, onde você vai perguntar mais do que ouvir. Talvez o amor tenha a ver com ajudarmos as pessoas e não só termos ideias para elas. Uma pessoa me ligou mês passado, numa situação de depressão, e aí eu fui perguntando coisas, eu vi que a situação de depressão era difícil, porque além da depressão tinha um problema financeiro grave, tinha um problema nas relações com a mãe grave, aí tinha um monte de problema grave, e eu estava dando conselhos para essa pessoa, eu estava dando conselho, mas uma hora eu vi no meu espírito, eu falei, cara, essa menina não tem que ter só conselho, eu tenho que ajudar. E eu fui recolher uma oferta de dinheiro mesmo. Ela não estava conseguindo comprar os remédios para a depressão. Peguei uma oferta, orei com ela, liguei para uma pessoa para ajudar ela mais de perto. Eu movimentei uma coisa e glória a Deus que ela está melhor. Por que eu estou falando isso com muito carinho? Eu dei um exemplo meu, mas é porque eu estou falando isso com muito carinho. Porque sabe, o amor, muitas vezes todas as vezes ele é prático. Mas muitas vezes ele não vai querer que você fique tendo ideias. A pessoa não precisa de ideias, ela precisa das suas mãos. Precisa do seu bolso, ela precisa do seu abraço, ela precisa da nossa caminhada juntos, ela precisa, não é só do nosso encorajamento de palavras, isso é importante, mas às vezes ela precisa das suas mãos. É aqueles 4 amigos que pegaram aquele paralítico na maca e levaram. Eles não só chegaram e falaram, vamos orar para Jesus desviar a rota e passar aqui para curar você. Mas não, eles falaram, olha, se Jesus não passou aqui até agora, não vamos correr o risco, se ele não passar, você vai perder a cura. Entra nessa maca, carregaram a maca, chegaram na casa, eles poderiam ter parado com aquele paralítico e falado assim, agora vamos orar para Jesus sair lá de dentro da casa e saber que você está aqui, vamos tocar um apito, vamos dar um grito. Não, eles falaram, meu Deus, não tem como entrar nessa casa, está lotada. Eles olharam o telhado, falaram, vamos fazer uma milha extra. Eles fizeram uma milha extra com aquele paralítico, colocaram na maca, subiram na escada, abriram o telhado, e de repente, aquele paralítico estava na frente de Jesus. Sabe por que não acontece mais através das nossas vidas? Porque às vezes nós só temos boas ideias, porque às vezes nós só temos oração, porque às vezes nós só temos uma palavra de encorajamento. Se eles tivessem só isso, esse paralítico poderia não ter sido curado e salvo. Mas sabe, tem paralíticos espiritualmente falando, nos esperando, para que nós carreguemos as suas macas até Cristo. E às vezes isso nos custa, isso é amor ágape, gente. O amor ágape não é teórico, ele é um amor prático. A fé sem obras é morta. Sabe por que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta? E o apóstolo Tiago insiste nisso. Por quê? Porque geralmente a fé sem obras é legalista. A fé com obras é a fé do amor. E a fé que Jesus colocou no seu coração, ela não para nas ideias, ela
ela prevalece nas atitudes. Amém? Está comigo aí? Então, meu irmão, com muito carinho, sabe, às vezes nós temos que entender isso. Encorajamento que funciona é encorajamento quando somos servos e não senhores das pessoas. Nós somos servos e não senhores. Guarde isso, no reino de Deus, você é servo de todos e dono de ninguém. Amém? Por último, última raposinha. Eu poderia ter mais algumas, mas última raposinha que eu quero trazer. Quarta e última raposinha. A falta de perseverança na fé. Geladinho, hein? Parece que tem gás. Eu vou arrotar falando aqui. Eu não sei como, mas uma vez eu assisti uma palestra de um pregador de 1h15, que tomou 3 latinhas de Coca-Cola pregando, gente. Era um marketing pessoal dele, eu percebi. Porque quando ele ia falar, não é assim, eu falo assim, quinta raposinha, vamos olhar o versículo, aí enquanto você olha eu tomo água, certo? Mas esse pregador ele fazia assim, quinta raposinha e antes de falar eu vou tomar minha Coca-Cola. Era o marketing pessoal, mas eu não sei como ele conseguia tomar Coca-Cola e pregar fluentemente. Eu não sei para onde ia esse gás, só tem 2 lugares para sair, mas vamos lá. Quarta raposinha, falta de perseverança na fé. Preste atenção, meu irmão. Olha o segredo. Aqui talvez seja o segundo maior segredo dessa palavra. O primeiro é o tempo de qualidade com Deus, sem dúvida, mas esse talvez seja o segundo maior. E esse segredo é o segredo da fé cristã que permanece até o último dia. Pastor, qual é o segredo para eu ser cristão até o dia da minha morte com 90 anos? Qual é o segredo para eu nunca me desviar do evangelho? Qual é o segredo para eu nunca desanimar? Qual é o segredo? Está aqui, meu irmão, o segundo maior segredo está aqui, eu vou te falar agora, preste atenção. Lucas 9, versículo 23, Jesus que está dizendo, Lucas 9, versículo 23, diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, quem quer acompanhar Jesus aí? Aí eles falaram, eu quero. Jesus falou, então pega a chave. Porque se fosse nos dias de hoje, Jesus falava assim, então pega as chaves, meus mentoriados. Olha só, negue-se a si mesmo, tome, diga bem alto, diariamente a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? E destruir-se a si mesmo. Sabe qual é a palavra-chave aqui? Diariamente. Uma fé perseverante é uma fé que exerce diariamente. Nós tivemos uma dedicação de bebês recentemente, e o bisavô, eu acho que é isso mesmo, o bisavô de uma das bebezinhas que estava aqui, e eu acho que ele tem 97 anos, super assim, parecia ter 70 anos, e eu adorei conhecê-lo, e eu falei, eu tenho que aprender, qual é o remédio que esse senhor tomou, eu vou comprar, 97 anos, gente, empinadão, forte, e eu cheguei para ele e falei assim, qual é o segredo da longevidade? E ele falou o seguinte, primeira coisa, claro, é a vontade de Deus e a permissão de Deus, porque eu estou vivo por causa de Deus, mas a segunda coisa, é cuidar da sua vida diariamente. Eu falei, como? Ele falou assim, eu faço exercício físico há 60 anos, 3 a 5 vezes por semana. Gente, acho que é 97 anos. Ele falou assim, e eu cuido da minha alimentação 7 dias por semana. E ele falou mais umas 3 coisas que ele faz todos os dias. No final ele disse assim, então, sabe qual é o grande segredo, pastor? Que eu acredito, primeiro a vontade de Deus, mas segundo,
é o todo dia, o dia a dia. Sabe, a fé que persevera, ela tem exercícios diários, ela tem uma vida diária, porque a jornada com Jesus, meu irmão, ela não é sobre uma corrida de arranque, mas ela tem a ver com uma grande maratona. A fé com Jesus é uma jornada de decisões diárias para sempre. Eu vou repetir, a fé com o Senhor Jesus é uma jornada de decisões diárias até a eternidade. Sabe, as pessoas que duram para sempre, eu vou melhorar, as pessoas que têm uma fé que dura para sempre, são pessoas que valorizaram o diariamente. Eclesiastes 11, versículo 1, olha como funciona o reino de Deus. Atire o seu pão sobre as águas. O que vai acontecer com um pãozinho se você jogar na água, gente? O que vai acontecer? Vai se dissolver, vai desfarelar. Os pescadores sabem disso, por isso que tem que ser um miolo enroladinho, mesmo assim dura uns 20 minutos. Depois tem que trocar a isca. Faz sentido ou não? Sabe, o pão nas águas, ele vai embora, ele se dissolve, mas no reino de Deus não é assim. Eclesiastes 11:1 diz assim, olha o que diz no reino de Deus: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muito tempo, olha só, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Meu irmão, no mundo natural o pão se decompõe, mas no mundo espiritual, as sementes lançadas nunca voltam vazias, elas vêm cheias de frutos. Por isso que as raposinhas querem tirar o que? O fruto. As raposinhas querem tornar o mundo espiritual um mundo natural, elas querem tentar perverter isso. Então um segredo poderoso e infalível no mundo espiritual é plantar diariamente. Tudo que você planta, você colhe, meu irmão, não tem como não colher, em todas as áreas, mas é um princípio espiritual. Então quanto mais você atirar pão, mais pão vai retornar. No mundo espiritual o pão não dissolve, ele se torna uma semente, e esse mesmo texto fala, então plante de manhã, plante à tarde, porque você não sabe se um ou outro vai dar colheita, ou se os dois vão dar colheita, mas ele não diz, você não sabe se você vai perder a colheita, porque não existe. No mundo espiritual, o pão da manhã, ou o pão da tarde, ou os dois pães, vão dar uma poderosa colheita para nós. Então o segredo do reino de Deus é não parar de semear nos dias difíceis, é não parar de estar com Deus nos dias difíceis, é não parar de congregar nos dias que está mais difícil, é não parar de valorizar sua família nos dias de batalha lá dentro, é não parar de ofertar, de dizimar quando você está apertado financeiramente, porque tudo isso junto vai construindo algo de Deus na sua vida. É o diariamente, é dia após dia. Aquele que quer salvar a sua própria vida a perderá, mas Jesus está antes disso. Todo mundo gosta dessa parte, porque parece sobre entrega, mas antes disso Jesus está falando, a sua entrega tem que ser diária, porque negue-se a si mesmo diariamente. Jesus está falando o poder do diariamente, amém ou não? Isso faz sentido ou não? Então é um princípio para nós. Olha o que diz em Gálatas 6, versículos 7, 8 e 9. Gálatas 6, fala assim, ó, não se deixe enganar, porque de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. Tudo, diga comigo, tudo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne vai colher destruição, mas quem semeia para o Espírito, com E maiúsculo, do Espírito colherá vida eterna. Aí o Espírito Santo está falando, Paulo, agora não para não, escreve mais uma coisa aí. Não para, apóstolo Paulo, não para, porque ele já estava vibrante quando ele ouviu isso. Ele falou, meu Deus, aleluia. Aí o Espírito Santo falou, calma, tem mais um pouco. Aí ele falou assim, portanto, não nos cansemos de semear. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos. Aí Paulo falou, aleluia, começou a se jogar, ele falou, para Paulo, volta, pega a peninha lá, a tinta. Aí ele colocou assim, se não desanimarmos. Aí agora ele falou, pode pular, Paulo. E aí Paulo pulou, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Preste atenção. A Bíblia, gente, é precisa, olha.
Nunca nos cansemos de fazer o bem. Tem pessoas que cansam, tem pessoas que as raposinhas comem a sua fé, desviam da fé, esfriam na fé, desistem nos momentos difíceis. Por quê? Porque quando vem uma tempestade, ela não vê Deus nela. Quando vem uma situação difícil, não vê Deus, não consegue. Não, Deus mas eu ouvi falar que Deus é 100% bom. Gente, presta atenção. Você não conhece o amanhã. Você não conhece o depois de amanhã. Você não sabe que antes de Deus trabalhar o fora, Ele está trabalhando dentro. Sabe, Deus está fazendo algo. Mas olha o que Ele diz: não canse de fazer o bem nos dias difíceis, nos dias fáceis. Não cansem de semear. Plante de manhã, plante à tarde, porque você não sabe qual das sementes ou se as duas vai dar fruto. Por isso que Eclesiastes 11, tudo se conecta nas Escrituras. Em Eclesiastes 11:1 ele está falando: olha, você precisa semear como cultura de vida. Semear é a chave, o diariamente, semear todo dia, ser fiel todo dia, fazer um pouquinho todo dia, é a chave para você nunca desanimar na fé. Nunca desanimar na fé em Jesus Cristo, amém? Não podemos cansar de semear, de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, aleluia. Fique de pé no seu lugar.